limpo, abençoado na presença dele. Muito boa noite para você que está assistindo nós pela live, que o Senhor venha te alcançar. Amém? Gostaria de fazer a abertura desse culto lendo um texto muito conhecido que é Salmos 96. Para que a gente venha entender, no Antigo Testamento, os sacerdotes e levitas eram responsáveis por fazer com que o povo ouvisse a voz de Deus. Por isso que os louvores, Deus habita em meio aos louvores, porque o povo é elevado à presença de Deus. E eu gostaria de ler Salmos 96, 1, do 1 em diante. Erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação, proclamai a sua glória entre as nações, entre todos os povos e as suas realizações maravilhosas, pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor, ele inspira mais temor, ele tem mais temor, ele dá mais temor do que os outros deuses juntos. Todos os outros deuses pagãos não passam de objetos feitos de ídolos, mas o Senhor criou os céus e a terra, mas a sua majestade, a sua magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Família de povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder, dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei a sua devida oferta, entrai em seus atos, prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade, tremei diante dele, terra inteira. Nesse salmo, ele nos leva a adorar a Deus de corpo, alma e espírito, pelas maravilhosas graças que Ele fez em nossas vidas. Ele nos tirou das trevas, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos traz transformação, Ele nos traz renovação através do Teu Espírito Santo. Que você nessa noite venha entrar no Santo dos Santos, venha entrar nos atos do Senhor e compreender a grandiosidade da presença de Deus. Amém? Romanos 12, 1 vai dizer que Paulo diz em Romanos que rogam-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Amém? Então eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé, que nessa noite você esteja de coração aberto, de mente aberta, esqueça tudo o que está acontecendo na sua vida e preste atenção somente em uma coisa: na glória de Deus sendo manifestada através de vocês, através dos louvores e através da palavra. Amém? Senhor Deus, Pai, louvado seja o Senhor, ó Pai, por mais um dia, ó Pai, na Tua presença, Pai, mais um dia, ó Pai, onde nós podemos entoar cânticos ao Senhor, ó Pai. Tu és poderoso, ó Pai, digno de toda a honra e de toda a glória, ó Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor. Manifesta o Seu poder, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus, que o Seu trono venha ser estabelecido neste ambiente, neste lugar, que todos venham ser daqui restaurados e transformados pela Tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu oro e entrego a Ti, ó Pai, todo esse culto, esse louvor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Queridos, você vê, a gente quando vai no mercado, a gente passa as compras ali na caixa, a moça que empacota, o que a gente fala? Obrigado. As mulheres quando vão no salão, se maquiagem, tal cabelo, posteriormente a terem feito isso, falam obrigado, meninas, mas alguém está ali, né? E a gente tem o ato da nobreza de agradecer a muitas pessoas porque alcançou algo, porque fez algo por nós, né? E essa é uma noite também de gratidão, de a gente agradecer a Deus por tanta coisa. Deus é tão bom, Deus tem preservado a gente. Lembra do Covid? Quando a gente se foi, Deus preservou e você continua preservando. E nós temos essa noite para celebrar a vida. E alegria ao Espírito Santo, nosso amigo fiel de todas as horas. Ele está aqui aí do seu lado, ele está junto contigo aí. Ele está aqui no altar também. Aqui não é diferente daí, porque outros
Outros dias, outros estão aqui, nós estamos ali, o grupo está lá. Então o Espírito Santo está na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, aqui na igreja, para se revelar. A gente não pode passar por esta terra e viver uma vida medíocre, igual muita gente vive aí, uma vidinha não. Por quê? Porque eu e você, nós estamos de passagem, nós não somos daqui. O inimigo sabe que a gente não é daqui. A gente veio do Senhor e está se preparando para voltar para lá. Então que eu e você possamos em alegria expressar a nossa gratidão nesta noite, dizendo: Jesus, tem mais uma semana começando aí, mais um mês finalizando aí, o Natal está próximo. Então que eu e você possamos engrandecer o nome de Jesus nesta noite, e Jesus tem resposta para mim e para você. Amém? Vamos lá, vamos cantar, vamos glorificar a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos. Vou estar aqui. Vamos ver se eu tirar a bola aqui. Ó. Vai, Ricardo, vai. Foi.
Ele merece muito mais na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é só na igreja não, é todo dia glorificar, buscar. Ele é maravilhoso, Ele é especial, Ele é poderoso, Ele é precioso na nossa vida. Ele nos resgatou. Lembra onde você estava nesse momento? Ele te resgatou, nos resgatou para uma vida de abundância e vitória. Aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Deus.
Senhor Jesus foi levado até muitos de nós através da rádio, através do panfleto, através do convite. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Espírito Santo.
quantas foram as pessoas que possivelmente oraram por nós em algum momento da história. Talvez nossos antepassados abençoaram as futuras gerações, com certeza aqui de muitas pessoas, e nós somos o futuro que eles estavam aguardando. Nós chegamos porque o Senhor um dia nos chamou, nos alcançou, nos chamou pelo nosso nome, a nós termos um encontro real, vivo e poderoso contigo. Muitos de nós estávamos caídos, desviados, éramos servos do inimigo, mas o Teu Espírito Santo nos trouxe a vida, nos trouxe de volta a alegria, está trazendo a outros tantos que estão iniciando hoje, ontem, a sua carreira cristã, de trilhar este caminho de amor em Cristo Jesus. Deus abençoe e fortaleça o teu contigo, anima o teu povo, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós viveríamos os últimos dias da Igreja de Cristo na terra, Senhor, e que seriam, segundo o Apocalipse, tempos difíceis, mas o Senhor não abandona os seus filhos, o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Nós te adoramos nesta noite e queremos continuar ouvindo a tua doce voz, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe e você possa explicar. Amém, obrigado. Glória a Deus, paz seja convosco. Amém. Amém? Está todo mundo aí? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, louvamos ao Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Amém? Apocalipse 1, versículo 19 ao 20. Enquanto você dá uma olhada nos seus escritos bíblicos, nós tivemos sexta, sábado e domingo em Foz do Iguaçu, no congresso da ela, e o congresso terminou quase 2h, 1h30, né, da tarde, e almoçamos e viemos embora. Alguns ainda estão vindo, né? Outros já chegaram, outros ainda vão ficar por lá. Então tinha uma equipe grande aqui da igreja, tanto trabalhando quanto participando, e louvamos ao Senhor por aquelas, eu creio que mais de 2.000 pessoas que estavam ali, ou mais. Louvamos ao Senhor por tudo que ali foi feito, que aconteceu. A presença de Deus foi poderosa naquele lugar. Amém? A presença de Deus foi maravilhosa. E louvamos ao Senhor. E como nós somos crentes, estão tudo na igreja aqui de noite. Amém? Todo mundo cansado, todo mundo já na 20ª pregação, né? Nós louvamos ao Senhor. Vocês não estiveram, então vão ter que suportar a gente. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 19 e 20 diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos, os pastores das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as igrejas. Amém? Feche os seus olhos ainda por um instante, fale com Deus. Pai, nós nessa noite queremos ministrar a Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, ó Pai, debaixo da autoridade e do poder do Teu Espírito. Senhor, que o Teu nome, Senhor Deus, seja engrandecido, o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja exaltado, Pai.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, a palavra do Senhor às igrejas da Ásia foi com o propósito de consolar, edificar e corrigir a igreja. E todo aquele que é chamado por Deus para uma missão, para um propósito, para algo, Deus irá prepará-lo. E nesse preparo, muitas vezes, não é fácil tudo o que nós vamos passar. Deus levou Jesus Cristo ao deserto por 40 dias, para que Jesus Cristo, através do jejum e da oração, pudesse estar em comunhão com o Pai e fazer o seu ministério aqui na terra. Olhando para o Antigo Testamento, Deus levou Israel para o deserto para purificar aquela nação, para que todos os murmuradores ficassem por lá e entrassem somente na terra aqueles que tinham um propósito de adorar a Deus. E a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 e 20, é um prefácio daquilo que nós iremos estudar nessa noite, uma mensagem às 7 igrejas e aos 7 pastores. E nós estamos aqui nessa noite, eu creio que Deus quer falar ao seu coração neste lugar. A igreja, ela é composta por um grupo de pessoas. Isoladamente não é igreja, mas junto nos tornamos igreja. Tem muita gente por aí dizendo: eu sou a igreja. Se você está sozinho, ou se essa pessoa que diz isso, que é a igreja, não precisa de pastor, não precisa de ninguém, essa pessoa está enganada. Porque a igreja é o conjunto de pessoas, a célula viva do corpo de Cristo aqui na terra. E quando Deus está ministrando, Jesus Cristo está ministrando, Ele olha para essas igrejas. E eu não vou pregar falando assim o modelo de igreja, não, mas a espécie de crentes, de pastores, de homens e mulheres de Deus que compõem a igreja de Cristo Jesus. Em Éfeso, nós vemos o primeiro tipo de uma igreja até certo ponto poderosa. Deus olha para ela, Jesus olha para ela e começa a falar com aquela igreja: você tem perseverado, você suportou o sofrimento por meu nome, você não tem desfalecido, mas eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o primeiro amor. É uma igreja institucional, ou seja, um cristão institucional, um cristão religioso. É aquele que está na igreja, ele segue ritos, ele segue leis, ele segue modelos, estatutos. Mas nenhum modelo, nenhum estatuto é superior ao amor. Essa igreja, ela fazia tudo certo, ela agia certo, mas era uma igreja institucional. A Bíblia diz que Deus conhecia as obras dela e que ela não tolerava homens maus e colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos. Ela testava os crentes. Era aquele cristão que ele ama Jesus Cristo, ele faz a obra de Jesus Cristo, mas ele quer algo mais. Ele quer colocar dentro daquela igreja ritos, em uma instituição, ele quer colocar a instituição humana. Eu me recordo do meu pastor de seminário. Ele disse, quando veio o avivamento sobre as igrejas no qual eles estavam pastoreando, e eles achavam o seguinte: glória a Deus,
as igrejas que tinham 70, 80, 90 membros começaram a crescer, começaram a encher-se de pessoas, por causa do avivamento dos anos 70 que estava acontecendo. Mas uma coisa aconteceu com essa igreja. Eles falaram: olha, nós temos o Espírito Santo, nós não podemos deixar que o Espírito Santo vá embora. Então começaram a colocar regras na igreja. Começaram a dizer para as pessoas: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode tocar ali, aqui e acolá, você tem que usar isso, usar aquilo. Encheram as pessoas de regras. E esqueceram-se da palavra de Colossenses 2, que diz: por que vocês ficam colocando um peso sobre os outros, tais como não toque, não prove, não faça isso, não faça aquilo? Mas, por melhor que fosse a intenção desse povo, desses cristãos, eles estavam institucionalizando a igreja, colocando regras aonde o Espírito Santo não colocou. É importante você analisar que essa igreja, ela precisava de homens, ela estava agindo no correto, mas ela perdeu o amor pelo principal, que é Jesus Cristo. Muitas vezes nos tornamos religiosos, então nós viemos para a igreja, nós queremos adorar a Deus e tem que ser tudo do nosso jeito. Tem que ser do jeito que eu quero. E quando Deus muda o nosso roteiro, nós ficamos bravos. A Bíblia diz que o Espírito é como um vento, ninguém sabe para onde, se ele sopra para cá ou sopra para lá. E meus queridos, e nós muitas vezes começamos a nos tornar religiosos dentro da igreja. Nós ficamos bravos quando acontece uma coisa que nós não queremos. Nós ficamos chateados quando às vezes o horário não é cumprido. Mas o que eu estou falando com você aqui nessa noite, Deus age do jeito dele. Nós somos barro, Deus é o oleiro. Nós fazemos muitas vezes o programa, mas Deus tem poder para mudar o programa. Não institucionalize aquilo que Deus está fazendo. Não queira colocar regras naquilo que Deus faz. Deus age do seu modo. Amém? E meus queridos, o segundo ponto que eu quero enfatizar aqui é a igreja de Sardes, a igreja de Esmirna, melhor dizendo, uma igreja composta de pobres, porém ricos. Repita comigo: pobres, porém ricos. Parece uma dissonância. Como é que é pobre e é rico? Eles eram pobres humanamente falando. Era uma igreja que estava no centro de uma perseguição religiosa. O seu templo foi atacado. Eles sofreram perseguição, eles sofreram pressão por parte do inimigo. Mas essa igreja foi fiel. Essa igreja manteve-se firme. Essa igreja manteve-se debaixo da graça do Senhor. Esmirna é uma igreja que permaneceu firme. E você vai ver duas igrejas que o Espírito Santo de Jesus Cristo fala que essas igrejas estavam agindo corretamente. É Esmirna e Filadélfia. Duas igrejas em que o Espírito Santo estava agindo. O que faltava em comida, ajuda humana, eles não tinham, mas eles tinham muita presença de Deus. Eles sofriam muitas tribulações, mas era uma igreja vibrante. A Bíblia diz que era uma igreja vibrante, mesmo com muitas
tribulações, é uma igreja que venceu o mundo, triunfou. No pior estágio que ela poderia estar, sem recursos humanos, sem qualidades humanas, mas ela tinha algo que nós precisamos ter: amor e paixão por Jesus Cristo. Glória a Deus. Ali não tinha como, humanamente falando, não tinha como viver uma vida próspera financeiramente, mas eles tinham o seu olhar fixo, porque o seu reino não era desse mundo, e sim o reino deles era o céu. E eles permaneceram firmes. Esmirna era uma igreja pobre, mas uma igreja rica. Agora nós veremos o terceiro ponto: uma igreja dividida numa cidade aonde Satanás tinha o seu trono. Essa igreja tinha um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo, um grupo de pessoas ungidas, poderosas, cheias de sabedoria e unção, mas tinha um outro grupo dentro da igreja causando problema. E essa igreja de Pérgamo, ela pode ser assim, meio a meio, meio salvo e meio perdido. Já viu isso? Metade da igreja adorava ao Senhor, outra metade murmurava. Metade da igreja estava adorando ao Senhor, mas tinha uma outra metade da igreja que estava se apegando a uma doutrina de Balaão, que nós estudamos ela e ela diz: é a doutrina da graça barata. É a doutrina da graça barata. O que seria essa doutrina da graça barata? É uma doutrina que Balaão ensinou lá para Israel, quando ele foi contratado para amaldiçoar Israel. E como ele não venceu, ele não conseguiu implantar a sua maldição, lançar as suas maldições contra o povo de Israel, porque a Bíblia diz: contra o teu povo Israel não vale encantamento. Ele mudou a estratégia. Ele chegou nos jovens de Israel, nas pessoas novas de Israel, e começou a ensinar: olha, vocês têm um Deus fantástico, um Deus maravilhoso, um Deus que perdoa todas as coisas. Não tem problema se vocês adulterarem, não tem problema se vocês prostituírem, não tem problema nenhum, porque vocês têm um Deus fantástico, Ele vai perdoar vocês. Essa é a doutrina de Balaão, que muitas pessoas seguem. Elas dizem assim: Deus é amor, eu posso fazer o que quiser, porque Deus me ama. Cuidado com a doutrina da graça barata. Cuidado com esse ensino perigoso do inferno. E esse ensino estava dentro da igreja de Pérgamo. Era uma igreja que naturalmente estava numa cidade onde havia um trono de adoração a Satã. E essa igreja estava ali também na cidade. Ela estava ali, naquele lugar onde Satanás era adorado como um Deus. Recentemente nós vimos uma pessoa no Rio Grande do Sul tentar inaugurar uma estátua dedicada a quem? Lúcifer, né? A Satã. E ele arrumou um monte de gente ali, construiu uma estátua de muitos metros de altura, colocou num parque e disse ele que é para adorar Satanás. Essa igreja aqui, ela estava no lugar onde havia um trono para Satanás, onde havia uma imagem de Satanás e era adorado como um Deus. E metade dessa igreja
não seguiu os ensinos de Paulo, ou de Jesus Cristo, ou de Pedro. Mas a outra metade estava firme. E isso nos leva a pensar o seguinte: muitas pessoas dizem para nós, pastor, mas tem pecadores na igreja. Nós temos que tirar os pecadores da igreja. Nós temos que expulsá-los porque eles contaminam o ambiente. Jesus falou que o trigo e o joio crescem juntos. E quem vai fazer a separação? Os anjos de Deus. No dia do arrebatamento, eles vão lançar aonde o joio? No fogo. E o trigo eles vão recolher. Nós muitas vezes, pela nossa mente humana, nós esperamos atitudes de pastores, e eu já vi muito isso. Mas nós temos que tomar uma providência, nós temos que suspender, disciplinar. Existem formas de fazermos isso sem destruir a pessoa. E meus queridos, essa igreja, em Apocalipse 2:12 e o versículo 14, ela fala disso. Mas ela também tinha coisas boas. E o Senhor disse: eu vou até aí, arrepende-te, senão eu vou lutar com a espada da minha boca, ou seja, eu vou lutar com uma palavra contra você. E meus queridos, nós muitas vezes vemos nos cultos, nas igrejas de hoje, em todos os lugares, pessoas que seguem fielmente o ensino de Jesus Cristo. Aleluia. Mas vemos também muitos querendo colocar novidades naquilo que Jesus não colocou. Eu devo pregar a palavra do Senhor com temor. Eu posso mudar o método de pregar, mas jamais a essência da palavra deve ser mudada. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso usar muitos métodos diferentes. Nós usamos aqui na igreja métodos de teatro, método de evangelismo de rua, mas jamais mudaremos a essência do Evangelho de Cristo que nos deixou. E precisamos seguir esses ensinos. E nós queremos ver também uma igreja em Tiatira que tinha lá um grupo de pessoas, homens e mulheres, que estavam fazendo culto ao Senhor. E Jesus até falou: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a sua fé, o teu serviço, a perseverança. Sei que você está trabalhando mais agora do que antes. Imagina isso, uma igreja que Deus olha para ela e diz: essa igreja está trabalhando. Maravilha, está trabalhando. Muito mais do que no início. Era uma igreja que estava evangelizando, estava levando a mensagem, estava pregando, estava tendo muita fé. Mas eles toleraram uma mulher que veio com um ensino novo para a igreja. E esse ensino, ela ensinava as pessoas a imoralidade sexual. Ensinava que as pessoas teriam que, para chegar a Deus, teriam que ter relacionamento sexual. Mais ou menos como era ensinado no templo de Diana, na Grécia.
onde haviam 2.000 mulheres prostitutas consagradas como sacerdotisas, que ficavam ao redor do templo, e as pessoas iam lá adorar Diana, e então eles tinham um relacionamento sexual com as sacerdotisas, para que seus pecados fossem perdoados, os seus sacrifícios fossem aceitos. Essa mulher provavelmente ela conhecia esse ritual da deusa Diana, e ela tentou implantar isso na igreja. Já não tem problema não. Quanto mais relacionamento sexual você tiver, mais espiritual você se torna, mais santo. E tinha os malucos que acreditavam. E Jesus olhou lá e disse: não é possível. E ele dá um ultimato para essa mulher: ou você se arrepende, ou eu vou tratar com você. Meus queridos, a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus no tempo todo. Ela não precisa de adaptações, ela não precisa de novidades. Aqui eles trouxeram um ensino chamado verdades profundas. Essa semana vamos ter aí uma campanha de verdades profundas. E Jesus olha para ele e diz: na verdade isso se chama as profundezas de Satanás. Não tem nada de verdade profunda não. É uma mentira profunda que está sendo passada. E por isso eu olho para a igreja de hoje. Nós estamos no centro de muitas informações hoje. Hoje no teclado, ao abrir um teclado, você, ao tocar no seu celular, você pode entrar em muitos sites, pode ouvir muitas mensagens, pode ouvir muita palavra, mas nem sempre aquela palavra que está sendo pregada ali condiz com o que a palavra de Deus diz. Tem muita gente fazendo adaptação para si mesmo. Isso aqui soa bem. E a pessoa quer mudar a palavra de Deus para não se arrepender daquilo que está fazendo errado. Alguém disse que o Fábio Júnior casou 6 vezes, né? Mas ele está por baixo nesse time aí. A Gretchen completou 16. E cada pouco essas pessoas, que muitas delas se intitulam cristãs, e meus queridos, a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Jesus Cristo falou: não passará um tiro, e aquele que tirar, mudar uma sentença, mudar um tiro, será réu do inferno. A palavra de Deus continua a mesma, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Glória Paulo falou: se alguém vier pregando alguma coisa que não está na palavra de Deus, que seja maldito. Nem ouça, não receba. Muitas vezes nós estamos ouvindo palavras até parecem bonitas, mas vêm de espíritos demoníacos. Outro dia eu recebi uma palavra, parecia até bonito, mas eu olhei embaixo, o rodapé, do Espírito Emanuel. Eu falei: meu Deus, isso aqui é espiritismo. Não tem nada de cristão nisso. Só porque soa bonito, uma frase bonita, uma palavra bonita. Mas tome cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Salmo 101, versículo 6 diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Não vou colocar coisas ruins diante dos meus olhos. E os meus olhos procuram os fiéis da terra, aqueles que me adoram, aqueles que me amam. Amém?
Então Pérgamo tinha esse grupo de pessoas. Uma outra igreja, Tiatira, todas essas igrejas ficavam onde hoje fica a Turquia. E há dias atrás eu vi uma reportagem sobre Esmirna, acho que é a única cidade que ainda está funcionando, é uma morada de pastores de ovelhas que moram ali, está abandonada, né? Mas tem ali ainda algumas pessoas que com certeza não são daquela época, né? Mas são moradores hoje que estão ali em Esmirna. E essa cidade de Tiatira, ela tolerou essa mulher Jezabel, que talvez não seja o nome dela, mas é o título que foi dado para ela por causa da Jezabel que corrompeu Acabe. E meus queridos, também nós vemos em Sardes uma igreja, um povo que tinha cara de vivo, mas estava morto. Já viu alguém assim? Tinha cara de vivo, mas estava morto. Aqueles que maquiam as aparências. Você olha para ele assim, barbaridade, mas que crente bom. Que crente maneiro, bonito. Mas ele está disfarçado. Jesus olha para eles, para esse tipo de cristão, e diz: você tem cara de quem está fama, de quem está vivo, mas está morto. Nem sempre quando a igreja está passando por um crescimento grandioso, nem sempre isso produz cristãos vivos. Muitos simplesmente aderem sem se converter. Foi o que aconteceu no Brasil com muitas artistas globais e pessoas que se dizem evangélicos, mas na primeira prova eles abandonaram o evangelho, porque era moda dizer que eu sou evangélico, eu sou crente. Mas quando a tribulação veio, quando o problema veio, quando a dificuldade veio, abandonaram. Quando Deus enviou o seu anjo com uma peneira, disse: chacoalha aí, vamos ver o que cai. Muitas pessoas dessas deixaram de servir o Senhor. E essa igreja aqui, ela tinha muitas pessoas assim que tinham uma aparência de estar vivo, e Jesus olha para ela e diz: olha, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois eu não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Pai. Muitas vezes o período na nossa vida de maior abundância é o período talvez de maior problema na nossa vida espiritual. Mas que você possa permanecer tanto firme na prosperidade quanto na dificuldade. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que é fiel sobre o pouco, Deus o colocará sobre o muito. Aquele homem, aquela mulher que se coloca diante do Senhor, que derrama o seu coração diante do Senhor, que é fiel nas dificuldades, com certeza ela ficará firme quando o momento da tribulação vier, ou quando ela estiver bem financeiramente. Nós tivemos homens na Bíblia que foram muito ricos,
E em nenhum momento eles perderam a comunhão com Deus. Eles foram bênção. E que Deus possa nos dar pessoas que, além de recursos financeiros, são fiel ao Senhor o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Alguém disse para mim: pastor, quando eu fui candidato a vereador, eu não vou votar em você não. Eu falei: por quê? Porque você vai se corromper depois que for eleito. Eu falei para ele: meu filho, não tive tempo de me corromper até hoje, não vai ser daqui para frente. Eu aprendi uma coisa, eu aprendi a ter caráter, tanto naquilo que eu tenho, naquilo que estou diante dos homens, como aquilo que está nos bastidores. Tive muitas oportunidades para fazer a coisa errada e sem ninguém ver, mas eu tinha certeza de uma coisa: Deus estava vendo. Eu disse: não posso fazer isso, porque Deus está olhando para mim. Tive muitas oportunidades de cometer atos ilícitos, coisas erradas, mas eu tinha certeza de uma coisa: o Senhor estava comigo e eu não poderia decepcionar. Glória a Deus. Aquele que é fiel, aquele que ama o Senhor, ele é fiel em todo o tempo, porque ele sabe que não é só, ou talvez não tenha uma câmera aqui no mundo focada nele, mas tem os olhos de Deus focados em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta igreja, ela queria disfarçar o problema interior que estava acontecendo, a perda da visão. Ela substituiu por brilho, ela substituiu por coisas que as pessoas olhavam: puxa, mas que igreja vibrante, que igreja boa de estar ali. Só que nem sempre Deus olha do jeito que nós olhamos a aparência, diz a Bíblia. Deus olha o coração. Nós olhamos para as pessoas e julgamos ela pelas aparências, pelo seu rosto, pelo seu penteado, por aquilo que estão demonstrando. Mas Deus olha para nós e diz: eu estou vendo o teu coração, a tua intenção, a tua alma. Glória a Deus. Amém. E que bom é quando nós reconhecemos que Deus está vendo o nosso interior. Essa igreja de Sardes era uma igreja contaminada pelo mundo, tinha cara de vivo, mas estava morto. Tinha muita liturgia, a direção funcionava, o grupo de louvor funcionava, tudo que estava ali estava no modo automático, eles faziam isso automaticamente. Parecia que estava tudo bem, mas Deus olhou e disse: não está bem, não está bem. Eles estão mortos. E meus queridos, a pior coisa que tem é quando o pastor de uma igreja está morto pregando o sermão para uma igreja morta. A pior coisa que tem na nossa vida, no nosso mundo hoje, é quando o candelabro já não brilha mais, já não há mais luz nele espiritual. Levíticos 8 fala que, Levíticos 12 fala que nós devemos deixar aceso a lâmpada do templo, e o óleo tem que ser todo dia reposto. E meus queridos, isso que Deus espera de mim e de você. Nos períodos de maior tribulação que a igreja passou, foi o período em que a igreja mais cresceu espiritualmente.
Ela formou suas bases na tribulação, na luta, nas dificuldades. Ela criou raízes fortes e ela passou pelo mundo perseguida, ela foi injuriada, ela foi posta na cadeia, ela foi disciplinada pelos homens, mas isso só fez ela crescer. O imperador Nero, aquele maluco lá de Roma, ele mandou queimar e matar os cristãos nas arenas de Roma. Só que quando eles eram mortos, mais e mais apareciam cristãos. E ele falou: mas o que está acontecendo? Quanto mais eu mato, mais aparece. O que está acontecendo? Porque as pessoas estavam com os olhos fixos no céu. A igreja, ela podia estar nas catacumbas de Roma, mas ela era poderosa e ela resistiu. O império dos Césares durou 1000 anos, mas a igreja está há 2000 anos, 2024 anos, e continua crescendo, porque ela não está fundamentada na estrutura humana, ela não está fundamentada no governo humano, ela está fundamentada em Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e vencerá por sempre. Ela está fundamentada, as suas raízes estão firmes no templo, na glória de Deus, no rio de Ezequiel 47, a água que brota do trono de Deus mantém essa igreja. Ela pode passar perseguição, ela pode passar luta. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler mandou queimar todas as Bíblias que ele encontrasse e todos os livros, e ele disse: nós vamos eliminar totalmente o judaísmo, vamos eliminar totalmente o cristianismo. E as pessoas traziam aos milhares Bíblias para serem queimadas. E no entanto o Evangelho triunfou. Aleluia, glória a Deus. Recordo-me de uma história que minha avó contou. Aqui no Brasil, meu avô enterrou todos os livros dele que ele tinha. Ele enterrou a Bíblia. Quando o exército brasileiro chegou na casa dele, procurando por livros alemães, Bíblias, ele enterrou tudo, colocou em saco plástico e enterrou. E o exército veio ali, revirou a casa inteira, para que pudessem pegar alguma coisa. E depois que o exército brasileiro foi embora, ele foi lá, pegou, tirou a Bíblia do saco de novo e continuou lendo a palavra de Deus. Meus queridos, essa igreja, ela tinha cara de viva, mas estava morta. Agora existe uma igreja vibrante chamada Filadélfia. Amém? Assista a igreja do Apocalipse 3, versículo 8. Ao contrário de uma igreja atrás, essa era uma igreja poderosa diante de Deus, uma igreja cheia de unção, de graça. Eles se amavam profundamente. Amém? Veio a luta, veio a tribulação, vieram as dificuldades, e essa igreja continuou amando o Senhor. Ela continuou firme. E Jesus Cristo olha para ela e diz: eu coloquei uma porta aberta diante de você. Amém. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Aleluia. Glória. Lá no dilúvio, Deus disse para Noé: Noé, entra você, a sua casa, a sua família na arca, e a porta pode deixar que eu feche.
Quando Deus fecha uma porta, não adianta gritar como aquele povo provavelmente foram gritando Noé, Noé, abre a porta. Mas Noé não teve capacidade, não tinha poder e não tinha força para abrir as portas, porque Deus havia fechado. Agora, quando Deus abre uma porta, o inferno inteiro não pode fechar. Amém, Jesus. Meu querido, Glória a Deus. até a última igreja aqui, o problema da indiferença. Não é frio e não é quente. É indiferente. Tem gente que não gosta de café frio ou morno. Ou é frio, né? Ou é quente. E dessa mesma forma na nossa vida espiritual, o Senhor nos manda a informação. Ele pede: filho, você é quente ou você é frio? E Deus nos convida a tomar uma atitude. Sabe, muitas vezes nos acostumamos com a programação da igreja, nos acostumamos com os cultos, nos acostumamos com a oração e nós colocamos a nossa vida no modo automático. E ao colocar a nossa vida no modo automático, nós fazemos tudo no modo automático. Mas Deus quer que você seja uma pessoa que faça com amor, Aleluia. com ardente amor. Deus quer que você faça algo com alegria, Amém, Jesus. cheio da graça, cheio da bênção de Deus. Quando fazermos alguma coisa, vamos fazer com empenho, com vibração, porque é isso que Deus espera de nós. E essa é a atitude que nós temos que ter. Meus queridos, a igreja de Laodiceia, ao contrário da outra igreja que nós vemos aqui atrás, a igreja de Esmirna era pobre, e Deus e Jesus falou que eles eram ricos. Essa igreja de Laodiceia, ela se achou rica, mas era pobre. E meus queridos, Deus nos convida a refletirmos como nós estamos hoje fazendo a nossa vida espiritual. Como estamos com a nossa vida espiritual? Durante esses dias, desde sexta-feira até hoje, ouvi muitas mensagens. Primeiro dia foram 2 mensagens à noite, né? Segundo dia foram 3 mensagens pela manhã e 3 à noite. Hoje foram mais 3 mensagens. E o Senhor falou profundamente conosco. Havia uma atmosfera de unção, de poder, de graça, de revelação naquele lugar. E muitas pessoas ali foram alcançadas, foram salvas. Muitos que ali estiveram foram impactados pela presença e a glória de Deus. E é isso que o Senhor quer. Que ao congregarmos, que ao estarmos no culto, nós possamos dizer: Senhor, eu me desfaço por inteiro.
para que a tua glória brilhe em mim. Aleluia. Glória. Eu me derramo por inteiro, para que a tua presença esteja sobre a minha vida. E esse é o meu convite nessa noite para você. Feche os seus olhos por um instante. Essas igrejas aqui, elas representam um período da nossa vida. É um período da nossa vida onde nós muitas vezes estamos apaixonados, fazendo tudo que o Senhor deseja, mas muitas vezes estamos longe daquilo que o Senhor deseja. E o meu convite para você nessa noite é: apaixone-se novamente por Jesus Cristo de uma forma poderosa, de uma forma total. Relacione-se com Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que te amou, que te resgatou. E volte a orar, volte a ter comunhão com Cristo Jesus, porque Ele te ama. Aleluia. Pai, eu quero orar, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, pelos seus filhos. Aqui, Senhor, estão pessoas, ó Pai, que todos os dias, Senhor Deus, são, ó Pai, bombardeadas por tantas coisas, por tantas informações, por tantas, Senhor, situações, mas em nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, ó Pai, traga, Senhor, a tua unção, traga a tua bênção, a tua graça, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, abençoe cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor. Aquele, Senhor Deus, ó Pai, que muitas vezes está desanimado, está passando por problemas, por dificuldades, por lutas, por situações difíceis. Ó Pai, dá forças do alto, Senhor, para que ele possa vencer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E essa é a palavra. Fique em seu coração, pastor. Amados, boa noite, paz seja convosco, amém? Queria chamar o Carlos e a Sônia, eles têm algo a compartilhar aqui conosco. Enquanto o Carlos vem vindo, Deus colocou no meu coração, há um tempo atrás, aqui é 45 dias, pode chegar aqui, amados. E eu disse ao Carlos, pelo Espírito Santo: Carlos, esse trabalho que você vai encarar agora vai ser por pouco tempo. E foi por 45 dias, ele testemunhou hoje, e Deus mudou. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, graças a Deus, porque Deus é aquele que nos mostra, que nos revela. Mas a Sônia tem um testemunho que Deus fez uma obra poderosa na vida dela, e eu gostaria que você ouvisse atentamente aquilo que Deus fez na vida dela e poderá também fazer na sua vida. Você crê? A palavra que pregamos diz: diga comigo, tudo é possível ao que crê. Vem cá, Sônia, bem pertinho aqui. Amém. Boa noite, igreja. Eu tive uma caminhada muito grande com Deus. Deus trabalhou muito na minha vida. E no decorrer de um tempo, eu me afastei da igreja. Fui por outros caminhos, achei que Deus não mais me amava e virei as costas. Porque eu não entendia os propósitos de Deus na minha vida. Eu ia na cadeia para evangelizar. Evangelizava casais, mulheres, professores. Eu tinha um trabalho, eu ia para 3 irmãs de 10 horas da noite, voltando de 3 irmãs, eu ia lá no sítio fazer as pregações, voltava meia-noite para casa, e sempre fiel, e de repente Deus virou a minha vida de cabeça para baixo. Me afastei e saí. No final de 2020, bem na época do Covid, eu estava limpando, no dia 28 de dezembro, limpando a minha casa, subindo e descendo escadas, e de repente eu fiquei tonta. Eu desci, meus olhos ficaram turvos e senti um gosto de mercúrio na minha boca. Voltei, passou, se foi segundos. Subi e desci de novo, os mesmos sintomas. E agora eu abri os olhos, eu via bolas e o arco-íris. Por 4 vezes.
Daí à tarde eu comentei com o Carlos, falei, acho que eu vou ir no posto, que acho que a minha pressão, eu não estou me sentindo bem. Cheguei aí no postinho da Vila Gaúcha, estava fechado, eu falei, eu vou na UPA. Cheguei lá, minha pressão normal, não tinha febre, não tinha nada, e pela graça do Senhor, o Dr. Fernando Wilde estava lá. Eu cheguei e falei, doutor Fernando, o senhor acredita em mim? Me conta. Contei a ele todos os sintomas que eu estava sentindo. Ele disse, mas eu vou te mandar para Toledo, fazer uma ressonância. Foi questão de 15 minutos, eu estava na ambulância indo para Toledo. Na volta de Toledo, eram umas 4 ou 5 horas da tarde, a enfermeira trouxe o laudo até o doutor e ela volta. Sônia, o doutor pediu para você descansar um pouquinho. Vem aqui, tem uma cama, você vai deitar ali um pouco até ele te atender. Aí e peguei no sono. Quando era umas 6 e pouquinho, 6 e meia, eu acordo com os enfermeiros do SAMU dentro do quarto, com uma maca, o Carlos na porta me olhando, assustado, e eu não sei entender nada. O médico chega e fala, você está com uma trombose no cérebro e começo de AVC. Teu caso é grave, você está indo para Toledo, estão te esperando para uma cirurgia. Daí fui chorando até lá, o Carlos pegou o carro, foi atrás, cheguei em Toledo, a médica me esperando. Ela falou para mim assim, Sônia, isso aqui não é nada disso, não é trombose, muito menos AVC. É pior ainda, menina, você está com aneurisma cerebral e é grave. Eu falei, meu Deus, doutora. Ela falou, pois é, vamos esperar. Eu comecei a chorar, enfim. Como era pelo SUS, né? Mas como eles achavam que eu ia morrer, deixaram o Carlos comigo. Me arrumaram um quarto lá, fica aí. Tomei um banho, fiquei por lá. No outro dia de manhã ela vem, faz a punção do líquido na minha espinha para ver se o aneurisma tinha rompido, né? Eles chamam aneurisma roto. Se te saísse o líquido meio assim ofuscado, teria rompido e era cirurgia imediata. Tirou o líquido da minha espinha, não estava limpo, ela falou, mesmo assim vou mandar para o laboratório. Vai que tem uma célula sanguínea aí no meio, a gente não está vendo a olho nu. Volto ao laboratório, tudo bem, só que eu fui para a UTI. Fiquei na UTI uns 3 dias, ali esperando o que ia acontecer comigo. Daí no dia 31 de dezembro, a médica vem e fala, Sônia, nós não conseguimos fazer cirurgia em você. É muito complicado, a gente não consegue ver o teu aneurisma num todo, é só numa parte. Então você vai ir para Cascavel. Voltei para casa no dia 4, acho que de janeiro, o pessoal do HU me liga que estava me esperando lá em Cascavel, lá no HU. Como a época do Covid, né? Então não podia receber visitas, enfim. Eu fui, fiquei numa ala muito bem organizada. Fiquei lá uns 4 ou 5 dias, se não me engano. No dia da cirurgia, eles pediram então, um dia antes, chamaram a minha família, né? Porque eu poderia morrer a qualquer momento. Então chamaram, ficavam cuidando de mim, estava sozinha o tempo todo, alguém atrás de mim, não podia levantar sozinha, era um cuidado muito grande. Daí eles chamaram a minha família. No outro dia, então, quando eu preparada para fazer a cirurgia, chega toda a equipe no quarto. Sônia, nós não podemos operar você. A gente não consegue chegar no aneurisma. Então eles iam fazer aquela diadema aqui, né? Então a gente não tem como chegar. Você vai morrer na mesa de cirurgia. Não tem. Mas eu tenho um amigo meu em Curitiba, no Hospital do Cajuru, que é especialista nesse tipo de procedimento. A gente não consegue abrir a sua cabeça, você vai para o Cajuru. Se eles aceitarem, você está indo. Sim, foi muito rápido. No outro dia eu já estava indo para Curitiba, no Cajuru. Chegando lá, esperei, fiz outros procedimentos, fui para a sala cirúrgica para fazer o procedimento. E como seria esse procedimento? Pela artéria. Então eles colocam um robozinho em formato de uma aranha, tanto é que eles chamam de aracnídeo, pela virilha, então ela chega até no cérebro, e essa aranha ela vai tecendo uma teia em toda a tua veia, ia colocar 5 molinhas dentro do aneurisma e prosseguir com o fio, então para proteger toda essa veia
que estava ali inchada e deu uma bolha nela, né? Então isso é o aneurisma, a veia enche e ela forma uma bolha e a parede vai ficando fina. E quando ele rompe, é morte súbita. Rompeu, o meu é 100% mortal. Se ele romper, né, eu vou morrer imediatamente, não tem chance, é mortal. Na hora, lá fazendo todo o procedimento, né, muitos exames e tal, o médico manda parar. Pega no meu braço e fala assim: Sônia, você vai voltar para casa. A gente não pode fazer. Mas como assim, doutor? Não. Por quê? O teu aneurisma é muito grande. Você deve ter nascido com ele é congênito. E nós só temos 5 molinhas para colocar dentro dele. E para ele ficar, essas molinhas ficarem fixas dentro do teu aneurisma, eu preciso de um aparelhinho, de um Spencer. Espécie de uma gaiola que vai proteger as molinhas. Só que esse aparelho é R$80 mil e o SUS não paga, ele só paga as molinhas. Você tem esse dinheiro? Eu falei, eu não tenho. E comecei a chorar. As lágrimas começaram a correr. E daí eu fiz uma oração. Lembrei da oração do rei Ezequias. Está em Isaías 38, de 1 a 5. Se você quiser olhar em casa. Ele adoece. E Isaías chega até o rei e fala: arrume a tua casa que tu morrerás. E ele começa a chorar e a orar. E relembra a Deus de tudo que ele fez. Junto com Deus, eu caminhei contigo. Eu fui reto de coração. Nos teus olhos o meu coração foi perfeito. Me prolongue os meus dias. E eu lembrei dessa oração. E eu falei: Senhor, enquanto o médico falava comigo, eu vou pedir para ti. Eu caminhei contigo. Eu fui na cadeia, Senhor. Eu abraçava aquelas meninas na cadeia. Eu expulsei demônios. Eu caminhei contigo. Prolongue os meus dias. E lá no centro cirúrgico tem um microfone assim, bem em cima da maca. Então eu não sabia que existia, mas tinha lá o microfone. E veio uma voz: Doutor Leandro, como que o senhor está dizendo para essa menina que não tem o que fazer? Não tem medição nenhuma nesse aneurisma. Onde está? Qual é a medida? Não tem página, não tem nada. Como que ele está dizendo isso? Ele desceu, ele estava assistindo a cirurgia. Esse médico desce, vem até o centro cirúrgico, pega na minha mão e fala assim: agora eu vou fazer. Eu vou cuidar de você. Eu vou fazer esse exame. Depois nós vamos conversar. Fica tranquilo. Fechei o olho. Agora eu vou comandar. Aí começou, não sei quando terminou. Quando terminou, ele falou assim: leva ela para o pós-cirúrgico e fiquem lá com ela. A enfermeira me acompanhou. E como na época do Covid, né, como eu vim de 3 hospitais, então tinha uma enfermeira só para cuidar de mim, com uma roupa especial, só cuidando de mim. Daí esperei lá, acho que deu umas 4:30 da tarde, 5 horas, eu ouvi os enfermeiros comentando: fechem a sala cirúrgica da Sônia e abre outra, eles vão fazer o procedimento. Foi aquela, né, as enfermeiras junto comigo, e eu orando o tempo todo. E eu tive uma paz tão grande no meu coração. Voltei para o centro cirúrgico. Eu saí do centro cirúrgico, já eram umas 9:30, 10 horas da noite. Fui para a UTI. E a única luz era eu lá, vendo todas aquelas coisas, né, aquelas pessoas, tubo e oxigênio. E eu fiquei ali. Recebi alta. Depois de 1 ano eu volto, né? Eu tenho que fazer isso em 5 anos. Depois de 1 ano eu voltei. Chegando lá, fui sozinha, fui de ônibus. Chegando lá, a médica olhou para mim e falou assim: Sônia, fui lá, você veio sozinha? Eu falei: sim. Do que você veio? Eu falei: vim de ônibus. Você é professora, né? Eu falei: sou. Você voltou a trabalhar? Eu falei: sim. Dando aula? Tudo normal, né? Ela ficou: nossa, olha, Sônia, você é uma sobrevivente, porque a gente colocou as molinhas em você para dar uma qualidade de vida de 1 mês, 2 meses, 3 meses.
A gente não sabe quanto tempo. Mas enfim, só que de 100 pessoas que fazem esse procedimento, 4 ficam sem sequela. E 2 ficam sem sequela alguma, que é o meu caso. Sem nenhuma sequela. Mas vem a surpresa maior. Fiquei feliz, né? Voltei para casa, vida normal, como vocês estão vendo aqui. Nesse último ano, agora que deu os 3 anos, né? Eu volto, eu fico no centro cirúrgico, fico 12 horas no hospital. Eles fazem todo o procedimento de novo, arteriografia, né? Então eles observam os 2 lados do meu cérebro, porque eu tenho uma mutação genética na minha última vértebra. E essa mutação é um campo propício para aneurisma. Então eles têm que investigar se por um acaso do outro lado do meu cérebro está tendo também um crescimento de aneurisma, mas até então não tem. Agora vem o melhor da coisa toda. Quando os enfermeiros estão lá me apontando, né, a gente fica conversando lá com eles e tal, né? Daí o enfermeiro olhou o meu histórico, ele falou para mim, mas tu é sortuda, hein, menina? Eu falei, por quê? Você sabe quem te operou naquele dia? Eu falei, não, eu só sei que veio, eu expliquei, contei aquela história. O médico que te operou foi o médico que aperfeiçoou esse procedimento. Ele é um homem de renome internacional. Ele tinha voltado, naquele ano, ele voltou de Israel. Ele estava uma semana aqui no Brasil, porque ele foi dar aula, foi fazer, ele é palestrante, ele ensina os médicos, porque ele aperfeiçoou essa técnica. Então é ele que fez o procedimento em você. Então quando Deus faz, Deus não deixa nada mal feito. Deus é um Deus perfeito. Ele é um Deus que organiza. Ele é um Deus que quando Ele toca em você, não é pela metade. Quando Ele toca o teu corpo todo, porque Ele é perfeito. E a gente e olha o que Ele fez comigo. Nos olhos de alguns eu não merecia. Como que alguém que frequentava a igreja estava no mundo? Mas para Deus não. Na palavra do Senhor Ele diz em João 6, aquele que o meu Pai me der, eu jamais lançarei fora. E Ele não lança aquele que Deus colocou na mão dele. Por mais que você esteja longe do Senhor, Ele vai dar um jeito de te trazer. Eu já tive experiências incríveis, que eu pregava isso, eu dizia, Deus não vai lançar você fora. Na cadeia eu dizia, se você é de Deus, se você foi batizado, volte, Deus não vai te lançar fora. Ele não lança. Ele vai te buscar onde quer que você esteja, seja na cadeia, seja na prostituição, seja na droga, Ele vai te buscar. Não tema. Deus Deus faz e faz perfeito. Isso que eu tenho para dizer para você. E o dia que eu resolvi voltar para a igreja, na quarta-feira eu voltei sentada ali. No final de semana eu bati meu carro, no sábado. Eu bati o carro, deu perca total. Estava eu e mais o filho do Carlos no carro. Eu não sofri um arranhão e a criança também não. Sem cinto de segurança, ele de pé, ele estava no banco, de pé. E o meu carro deu perda total. Quando eu estava aqui, eu pensei, meu Deus, e agora? Agora, depois desse que eu voltei para Curitiba, e tudo que eles me disseram lá, eu disse, eu não posso mais ficar de costas. Tenho que voltar para o Senhor. Porque na cadeia, gente, onde tem mais unção, porque lá tem dor e arrependimento. Deus é perfeito. E Ele vai fazer a obra na tua vida, como Ele fez na minha. E vai te restituir, vai te curar por inteiro. E vai te buscar onde quer que você esteja. Amém? Daqui, irmãos, eu tenho declarado para ela que Deus vai restaurar o ministério dela. E quem percebeu aqui que ela já pregou hoje aqui, aplauda o Senhor. Amém? Quero chamar o Michael. Ela falou, o Michael. Ela falou que Deus tira da droga. Aqui está um que Deus tirou da droga.
Ele já contou em outros dias e ele tem uma parte nesse culto. E você entendeu, irmãos, quando o André abriu o culto e falou no Salmo 96, é isso, André? De contarmos as maravilhas de Deus. E olha essa maravilha de Deus. Eu creio, filhos, que esse testemunho vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai lá, mãe. Paz seja convosco, irmão. Glória a Deus, né? O que falar depois de um testemunho desses, né? Se vocês puderem dar mais uma vez de salva de palmas e é para Deus. Bom, eu queria fazer a parte dos dízimos, e se os meus irmãos midianitas puderem colocar em Gênesis, no capítulo 14, e glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu queria começar falando que em 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos eleitos, nós somos sacerdotes reais, uma nação santa, bem como o André começou a abertura. E o dízimo, ele tem uma grande importância, e eu queria que a gente refletisse do porquê nós dizimamos. Ele não faz apenas uma parte da liturgia, mas dizimar, ofertar, é adorar a Deus. Jesus deixa para os discípulos o ensino de uma mulher que foi e ofertou um pouco. Então ele tem uma importância muito relevante. A gente vê em Gênesis 14 que Abrão, antes de ter aliança e se chamar Abraão, pai de muitas nações, ele fez o dízimo e acabou se tornando um sacerdote. A palavra vai dizer em Gênesis 14, e o rei de Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos e em tuas mãos e lhe deu dízimos de tudo. Nessa mensagem a gente vê a primeira vez que é relatada a palavra sacerdote. É a primeira vez que a gente vê os atributos de Deus, a grandiosidade de Deus, que diz Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E é a primeira vez que a gente vê a palavra dízimo. Talvez você veio para a igreja e alguém falou que você precisa dizimar 10%, a 10ª parte, que está lá no livro de Hebreus, e a palavra ela é muito bacana, porque o que é dito no Velho Testamento também é falado no Novo Testamento. E nós dizimamos, irmãos, como diz aqui, pão e vinho. Na Santa Ceia nós ceiamos e lembramos o corpo de Cristo. Essa é uma tipologia do corpo de Cristo. Deus é quem nos dá a providência, e nós devemos honrar Ele e adorar Ele, trazendo aquilo que Ele nos deu. Esse alimento espiritual que Melquisedeque dá para Abraão é um alimento espiritual, mas há uma ação espiritual também por parte de Abraão. Que nós possamos não olhar para o gasofilácio como um lugar onde nós fazemos um depósito no banco celestial. Deus ele não nos fala que Ele vai dar a certeza de uma prosperidade financeira, mas Ele pede e exige de nós a obediência e a fidelidade. Eu queria deixar uma palavra que eu medito e oro em cima dela, que está em 1 Isaías 1,19, que diz o seguinte: aqueles que me obedecem e aqueles que seguem os meus mandamentos, viverão e comerão o melhor da terra. Então nós temos um porquê antes. Nós precisamos em primeiro lugar obedecer e seguir os mandamentos. É como aquela palavra: e as demais coisas serão nos acrescentadas. Há uma grande discordância se nós devemos dizimar, e algumas pessoas acreditam que o dízimo ficou no Velho Testamento, mas Hebreus 7 fala só sobre dízimo. E vai dizer que nós devemos dizimar de tudo, não apenas do lucro da nossa empresa, não apenas do nosso salário descontado da folha, mas de tudo.
Amém? Eu queria convidar os irmãos a pegar a oferta de vocês nas mãos, eu vou estar fazendo a oração, e que você possa vir colocar com alegria no gasofilaço o teu dízimo, a tua oferta daquilo que Deus tem provido na sua casa. Se os irmãos puderem ficar de pé, e nós pudéssemos agora agradecer, como sacerdotes. Pai querido, neste momento nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, todos os Teus servos, todos aqueles, Pai, que vieram com alegria e com gratidão, Pai, retribuir aquilo que o Senhor tem colocado em Suas mãos. Pai, fale aos nossos corações e revele os segredos da Tua palavra, Pai, sobre a obediência e a fidelidade. Nós precisamos olhar e lembrar que o Senhor é grande e poderoso, Pai, para suprir as nossas necessidades. Mas quando nós estamos debaixo, Pai, de uma obediência, Pai, e seguindo os Teus mandamentos, Pai, aqui está, Senhor, os Teus servos que querem sim viver, Pai, e se alimentarem do melhor desta terra, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, enquanto você pode estar vindo, pode ficar em pé, nós já estamos encerrando o nosso culto dessa noite. Você já imaginou, Sônia, se o Senhor permite os médicos de Toledo abrirem a sua cabeça? Se o Senhor permitisse que os médicos de Cascavel abrissem a sua cabeça? Deus te colocou a Sônia e vai colocar eu e você no lugar certo, na hora certa, e vai colocar as pessoas certas, onde nós poderemos ali ser abençoados. Esse é o nosso Deus. Diga comigo: Deus, eu quero te agradecer por esta noite, porque o Senhor vai colocar a minha vida no lugar certo e vai pôr as pessoas certas, em nome de Jesus, na minha caminhada e na minha vida. Amém. Grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Quarta-feira